Olá, boa noite. Nosso grupo irá abordar o tema Método da Palavração. Nossa equipe está formada pelas alunas Arley Maria, Dalila Baralina, Maísa Nicolau, Roberta Nunes, Rosaneide Araújo e eu, Tatiane. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o início do método da palavração. Domênio foi apontado como introdutor do método da palavração, por volta da metade do século XVII. Em 1657, ele publica uma obra chamada Orbis Spectus, na qual ele introduziu a palavração. E esse livro ficou muito famoso, e até hoje ele é considerado o primeiro livro didático ilustrado e a primeira cartilha do mundo cristão ocidental. Só que nessa obra, Domênio, ele é contra o método da soletração, ou seja, ele achava que as crianças não poderiam aprender dessa maneira. De que forma ele achava que seria melhor? Bom, você apresentaria uma lista de palavras para as crianças e elas teriam que associá-las com as figuras. Bem, no início do século XX, surgiram muitas críticas sobre esse método. Em 1907, Arthur Joviano reformulou todo esse método, passando a ser da seguinte forma: você apresentaria as figuras para as crianças e depois elas iam associar as palavras. Bom, eu falei um pouco sobre a história da palavração. Agora minhas colegas irão dar continuidade. Olá, eu me chamo Arley, sou da pedagogia, cursando o 6º período. Eu estou aqui para falar um pouco sobre métodos de palavração. O que é método de palavração? É o conjunto agrupados em métodos analíticos que partem de uma unidade de significado. Também pode ser quando a ênfase recai na palavra e não no texto. Dessas duas formas, pode-se considerar o método de palavração. Olá, sou Rosaneide Araújo e curso o 6º período do curso de Pedagogia. Hoje nós vamos falar sobre o método de palavração. É um método onde o aluno aprende algumas palavras associadas à sua imagem visuais. É geralmente utilizada a memória visual. Depois que o aluno já reconhece algumas palavras, essas são divididas em sílabas para formar outras palavras. Olá, turma do 6º período de Pedagogia, tudo bem? Eu sou a Roberta e vou fazer uma breve apresentação sobre as vantagens do método analítico da palavração. As vantagens é o meio termo entre as práticas sintéticas e as analíticas, pois permite trabalhar em unidades menores, sem dissociá-las do significado. O aluno aprende estratégia de leitura inteligente e associa a leitura com prazer à informação. Como vantagem do processo de palavração, destaca-se a facilidade de aplicação, o que traz a segurança ao professor, aprendizagem da ortografia, flexibilidade ao trabalho do professor, adaptando-as às necessidades dos alunos, facilidade para o professor localizar as falhas e, por fim, a simplicidade do material, que pode ser organizado pelo próprio professor, utilizando palavras do vocabulário e que surgem nas conversas em classe. Então é isso, gente. Muito obrigada. Olá, me chamo Maísa e eu irei falar um pouco sobre os riscos da palavração. Focar só no reconhecimento gráfico das palavras pode prejudicar a análise das sílabas, letras e grafemas, afetando o reconhecimento das palavras novas. Isso costuma ser amenizado pelo uso de palavras estáveis como o nome próprio. O que é palavras estáveis? As palavras estáveis elas funcionam como um repertório de letras com correspondências sonoras. Por exemplo, essa atividade aqui que eu notei. É a atividade de comparar os nomes
considerando a quantidade de sílabas e quantidade de letras que cada um possui. Por exemplo, os nomes Aida e Francisco, e esses dois nomes possuem 3 sílabas, porém não possuem a mesma quantidade de letras. Olá, eu me chamo Danila Baraúna e estou cursando o 6º período do curso de Pedagogia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o método de palavração. Método de palavração nada mais é do que o foco na alfabetização por meio de palavras. Esse método foi estabelecido por Comênio. E uma maneira prática de trabalhar o método de palavração é com assimilação de palavras com objetos. Esse método pode ser trabalhado tanto na escola quanto em casa. Como? Você gruda o nome do objeto lá, por exemplo, geladeira, gruda lá geladeira e a criança vai estar assimilando o nome ao objeto, onde ela vai estar memorizando a palavra. Então, esse método de assimilação é um método muito prático de se trabalhar e de fácil aprendizado para a criança. É isso.